Olá, meus amados e minhas amadas, que Deus abençoe, que te guarde, te livre de todo mal, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos iniciando aqui mais uma transmissão ao vivo e enquanto as pessoas vão entrando aí, eu queria só colocar que nós estamos numa sequência, né, numa sequência histórica da Bíblia, né? Já mandar um abraço para Regina, que já entrou, a Cileia. Nós estamos então numa sequência, todos os que acompanham toda terça-feira, a Helena também, Deus abençoe, viu, Helena? O pessoal que acompanha nas terças-feiras sabe que nós fizemos já a sequência desde a criação, desde a escravidão do Egito, a libertação, e nós vimos até quando os reis pecaram contra o Senhor e a cidade de Jerusalém, né, que era a capital de Judá, foi invadida pelo exército de Nabucodonosor, o exército dos caldeus, e aí alguns foram levados cativos para a Babilônia. Iniciou-se então aquela profecia de Jeremias sobre o cativeiro da Babilônia, né, de Jeremias 25, que Israel ia ficar, por causa da desobediência, ia ficar 70 anos exilados na Babilônia. Então cumpriu essa profecia de Jeremias e eles foram levados. E quando eles foram levados, aqueles que foram levados eram jovens e da alta corte, ou seja, muitos foram mortos, né? Muitos foram dispersos pelo mundo, teve uma dispersão muito grande dos judeus, mas alguns que eles consideraram que poderiam ser úteis, né, ao reino, eles levaram ao reino de Nabucodonosor, né? Então eles levaram cativos, levaram presos para preparar esses jovens, que eram jovens bem formados, jovens que tinham muita instrução, normalmente os jovens que frequentavam a corte, né? E eles foram levados para lá. E lá, depois de um tempo, eles foram preparados para servir ao rei, foram preparados para trabalhar ali no palácio de Nabucodonosor. Então, hoje nós vamos ver o livro de Daniel, que Daniel era um desses jovens, né? Daniel foi levado junto com mais alguns amigos, né? Que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Esses três, Ananias, Misael e Azarias, depois tiveram o nome mudado e ficaram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então talvez você tenha ouvido falar deles com esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi o nome aramaico que eles receberam, o nome caldeu que eles receberam lá, né? E Daniel também recebeu o nome de Beltesazar. Porém, Daniel foi chamado sempre de Daniel mesmo, mas Ananias, Azarias e o Misael ficaram conhecidos então como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então esses jovens, eles foram para criar um outro momento da história, a história do exílio. Então essa história de Daniel acontece enquanto eles estão exilados na Babilônia. E Daniel era ainda muito jovem, né? Provavelmente os estudiosos dizem que ele era da descendência do rei Ezequias, porque ele era uma pessoa de posses. E então, mas o que eu quero falar com vocês hoje tem duas questões. Primeiro, a questão histórica, a importância histórica de Daniel, né, para um contexto geral aí da história sobre o reino de Deus, e também para falar para trazer uma mensagem para você sobre que vale a pena você ser fiel, independente de onde você esteja, né? E Daniel, apesar de tudo, apesar de ser realmente um rapaz bem criado, bem estudado, né, viver ali numa situação confortável, ele era um homem temente a Deus e ele era incrivelmente fiel aos desígnios do Senhor para a vida dele, né? Então, assim, entrando aqui no contexto, né, no livro de Daniel, primeiro o que a gente sabe é o seguinte, né, não tem dúvida, porque alguns livros o pessoal tem dúvida de quem escreveu ou quem não escreveu. No contexto aqui de Daniel, ninguém tem dúvida que foi realmente Daniel que escreveu esse livro. Então o livro recebe o nome de Daniel, mas sabe-se também que foi ele que escreveu o livro, né? Tanto que lá no capítulo 12, eu vou pegar aqui o capítulo 12,
no versículo 4 fala assim, olha, é uma profecia, e falei, tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Ou seja, é um ordenamento, né, que Deus fez a Daniel para ele selar as palavras e encerrar o livro, né? Depois, se você pegar, Jesus também citou Daniel como profeta, está lá em Mateus, né, quando ele está falando da grande tribulação, e ele fala assim como foi citado lá pelo profeta Daniel. Então até ele coloca isso daqui, né? E Daniel era um homem tão importante, o próprio Ezequiel, que era um profeta, também cita ele, quando ele está falando lá da culpa do povo, né, do pecado do povo, e que Deus ia castigar o povo. Ele fala, olha, nessas cidades que pecaram contra Deus, nem se tivesse Noé, Jó e Daniel. Ele cita Daniel entre Noé e Jó. Então, para vocês terem uma ideia da importância de Daniel para o contexto histórico da Bíblia Sagrada, né? Então, o primeiro capítulo de Daniel fala de como eles foram para a Babilônia, né? Fala desse exílio deles para a Babilônia, ele e os 3 amigos, né, que estavam sempre juntos, e aí depois Daniel começa a se destacar. Daniel, ele é um homem que, mesmo estando lá na Babilônia, mesmo estando numa terra inimiga, ele continua fiel a Deus, ele continua fiel aos seus princípios, e por causa disso ele começa a se destacar entre eles lá, ele começa a ser separado, né, e tem uma situação em que o rei, ele tem um sonho, e aí ninguém consegue decifrar o sonho do rei. E o rei chega pro povo e fala, não, eu quero que alguém interprete o sonho, senão eu vou matar todos os sábios da Babilônia. Só que ele não quer contar o sonho para ninguém. Porque ele fala, não, eu vou contar o sonho, aí vocês dão uma interpretação qualquer e vão me enganar. Então, quem quiser vai ter que falar qual é o sonho que eu tive e depois interpretar. E aí chamaram todos os sábios, todos aqueles adivinhos lá da Babilônia, e lógico, ninguém sabia, e todo mundo achou um absurdo, falou, como é que nós vamos adivinhar o que você sonhou? Você precisa contar o sonho para a gente saber a interpretação. Mas o rei, desconfiado, não quis contar. E aí falou, olha, eu vou fazer um decreto e vou mandar matar todos os sábios. E aí saiu um rapaz do rei, né, que com a ordem de matar todo mundo, e aí chegaram até Daniel. E Daniel falou, o que está acontecendo? Aí ele falou, ó, o rei teve um sonho, ninguém interpreta o sonho dele, e ele mandou matar todo mundo. E Daniel ficou desesperado, e o cara falou, ó, e você é um sábio, Daniel, você vai morrer também. E Daniel então falou pro cara, falou, olha, deixa eu falar com o rei. E aí deixaram ele falar com o rei, e ele falou, me dá um tempo que eu vou interpretar seu sonho. E o rei então suspendeu a morte dos sábios e deu o tempo para Daniel. Daniel foi lá, chamou os 3 amigos e falou, vamos orar, vamos fazer um jejum aí que Deus vai dar a revelação. E depois de um tempo de oração, Deus deu a revelação para Daniel. E Daniel foi lá e falou pro rei, falou, olha, eu sei o que o senhor sonhou, né? É aquele sonho da estátua, né? O senhor sonhou com uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, braços de bronze, né? Era cobre, né? Cobre, ferro, enfim, o pé de barro. O sonho seu foi esse, né? E a interpretação é essa. Ele falou dos reinos que ia vir, né? E que ia suceder depois, os reis que iam suceder Nabucodonosor. E era esse mesmo sonho que ele tinha tido, e por essa interpretação, Daniel foi mais uma vez elevado, né? E assim vai. A história, ela vai seguindo, e Daniel cada vez mais vai crescendo no reino da Babilônia. E é interessante, é importante dizer isso, sempre fiel aos seus princípios. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente é colocado em situações que não é a situação que a gente gostaria de estar, não é o lugar que a gente gostaria de estar, mas Deus tem um propósito para a nossa vida. E se nós formos fiéis aos princípios de Deus, independente de onde a gente esteja, Deus estará conosco. Isso é uma mensagem que eu quero deixar para o seu coração. O livro de Daniel, é lógico que eu quero entrar na parte histórica que eu falei, né? Tem aqui os amigos dele que foram jogados depois na fornalha, depois vocês vão ver porque o Nabucodonosor deu uma ordem que tinha que adorar uma estátua dele, eles se recusaram, aí foram jogados na fornalha de fogo. E
e aí foram libertos, né? Deus os livrou da fornalha de fogo. Depois, o rei teve um outro sonho, que foi aquela questão de um sonho que ele teve com a árvore que chegava no céu. Aí Daniel interpretou o sonho, falou que o rei ia ficar louco, e o rei realmente ficou louco. O rei foi morar com os animais, né? E depois ele voltou. Então, a cada momento, Deus ele ia abençoando Daniel, e Daniel continuando fiel, continuando sempre com luta. Até que um dia teve um outro sonho do rei Beltesazar, do rei Belsazar, que ele sonhou com aquelas mãos que escreviam na parede, né? E Daniel também interpretou o sonho dele, falou, olha, deixa eu pegar aqui que eu quero falar para vocês o que escreveu. Ó, tá no capítulo 5 de Daniel, fala assim, ó, esta pois é a escritura que escreveu Meme Tekel Parsim. A interpretação é: contou Deus o teu reino, pesado foste na balança e foste achado em falta, e dividido foi o teu reino. Então, Daniel ele fala pro rei aqui o que queria dizer a inscrição que ele viu na parede. E todas as vezes que Deus usava Daniel dessa forma, Daniel era exaltado. Até que um dia ele chamou a atenção então dos pares, daqueles homens que eram nativos lá da Babilônia e que eram poderosos também. E eles ficaram com muita inveja de Daniel. O fato dele ter sido usado por Deus despertou nos outros uma inveja muito forte. E aí é a mensagem que eu queria trazer para você. Depois você vai ver o seguinte, antes da mensagem, teve a visão lá dos 4 animais simbólicos, né? Que também, quando teve a visão, que Daniel falou para eles, ó, esses aqui são os impérios, né? Desde a Babilônia até o Império Romano, né? Falou, ó, os animais são, que quer dizer, é o Império da Babilônia, o Império dos Medo-Persas, o Império da Grécia e o Império Romano. Daniel já estava profetizando isso também, que o Império Babilônio ia cair, ia ser sucumbido diante do Império Persa. E depois o Império Persa se dobraria para o Império Grego. E depois o Império Grego se dobraria para o Império Romano. Daniel já estava profetizando isso aqui também, está no capítulo 7 de Daniel, né? E no capítulo 9 em diante, aí é aquela profecia das 70 semanas, que são 7 anos de tribulação, que é uma ligação muito forte com o livro de Apocalipse, que é nesse ponto que Jesus cita Daniel, quando ele está falando da grande tribulação que o mundo iria passar, esses 7 anos de tribulação, né, que os momentos finais, ele cita, foi assim como foi escrito pelo profeta Daniel. Então, do capítulo 9 de Daniel até o capítulo 12, que é o último, ele fala dessa grande tribulação, ele fala do fim dos tempos, ele fala de tudo que o mundo ia passar no final dos tempos. E aqui tem uma ligação muito forte com o livro de Apocalipse, também com as profecias que João recebeu na ilha de Patmos, né? Mas no capítulo 6 a espinha dorsal do livro, porque aqui tem uma história onde mostra a fidelidade de Daniel, e pela fidelidade dele, ele foi duramente castigado, porém Deus o libertou do castigo. Então olha só, Daniel, depois que ele revelou o sonho lá de Belsazar, eles colocaram Daniel como o principal dos príncipes. Ele era o terceiro homem na hierarquia do reino, mas era assim, ó, eles constituíram 3 príncipes para comandar todo o reino. Um deles era Daniel. E entre esses 3 príncipes, Daniel foi colocado como o maior deles, né? Ou seja, Daniel foi realmente colocado como um homem importante no reino da Babilônia. Veja só, ele saiu lá de Jerusalém como escravo, né? Como exilado, foi levado para o palácio para poder ser cuidado ali e servir ao rei. E agora nós estamos vendo aqui Daniel sendo exaltado, sendo colocado como um príncipe maioral entre todos os outros. E aí isso desperta então a inveja dos demais. E aí eles começaram a achar um motivo para pegar Daniel. Mas a fidelidade dele era tanta que eles não conseguiam.
Não tinha nada que eles tentassem acusar Daniel e que eles conseguissem. Então aqui vai a minha primeira mensagem. Se você estiver fiel aos princípios, né, aos ensinamentos do Senhor, por mais que eles te acusem, por mais que pessoas se levantam para te acusar, eles não vão achar meios de te prejudicar. Eles podem até levantar acusação, né, como fazem isso sempre, já fizeram comigo, levantam acusações de todos os tipos, mas você não vai ser atingido se você continuar fiel aos seus princípios, aos princípios baseados na palavra do Senhor. Mas olha só, então quando eles percebem que não pegam Daniel, eles criam um meio. Então eles chamaram o rei e decidiram fazer um edito. Então olha só o que eles fizeram. Como eles sabiam que Daniel era fiel ao que ele tinha aprendido, fiel aos princípios dele, eles falaram para o rei, nós vamos fazer um decreto, e esse decreto fala o seguinte, que qualquer pessoa que estiver no teu reino, sob o comando do Senhor, nós vamos estipular um mês de prazo. Nesse um mês, eles não podem pedir nada a ninguém, a nenhum Deus, a não ser ao rei. Então qualquer coisa que precisarem, tem que se dirigir ao rei. E não podem fazer nenhum tipo de culto, nada, a nenhum Deus, a nenhuma pessoa, a não ser ao rei. E aí o rei aceitou e fez o decreto. No que ele fez o decreto, Daniel, ele disse que ele morava num quarto, e esse quarto, a janela ficava aberta para Jerusalém, e ele 3 vezes por dia, ele ajoelhava para orar a Deus, em agradecimento, para orar, para cultuar a Deus. E aí eles passando então, com testemunhas, é lógico, né? Eles veem Daniel ajoelhado, e aí eles levam a acusação para o rei. Olha, Daniel, que foi um dos exilados que veio, ele foi pego fazendo petição e adorando a um outro Deus, e o seu decreto manda que se alguém fizesse isso nesse período desses 30 dias, seria jogado na cova dos leões, seria morto. E o rei, né, que nesse momento já era o rei Dario, ele gostava muito de Daniel, e ele ficou assim, assombrado, espantado. Ele não queria. Eles falam, mas é o teu decreto, você não pode. E diz a Bíblia que o rei ficou o dia todo tentando convencê-los que não deveria fazer isso. E nesse período, nesse dia todo que eles fizeram, que o rei tentou, ele não conseguiu. Por quê? Porque tinha um decreto dele assinado. E esse decreto falava que ninguém podia fazer o que o Daniel tinha feito. Então, Daniel, ele é jogado na cova dos leões. E naquela época os leões, eles ficavam um tempo sem ser tratados, né? Então eles estavam com muita fome. E quando jogava a pessoa lá, a pessoa era estraçalhada antes de cair no chão. E aconteceu que Daniel então foi jogado na cova dos leões. Diz a palavra de Deus, diz a Bíblia, que o rei Dario, ele voltou para o palácio, que ele não dormiu aquela noite, que ele ficou depressivo, que ele não comeu e que ele ficou chateado, porque ele gostava muito de Daniel. Então, tem uma expressão, está no versículo 18 aqui, olha. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença nem instrumentos musicais, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz muito triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então olha só, Daniel, ele foi protegido. Ele diz que o Senhor mandou um anjo e o anjo fechou a boca dos leões. Na sequência, olha só, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova,
quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Isso aqui mostra o seguinte, que os teus inimigos podem se levantar contra você, mas se você estiver fiel, se você for uma pessoa leal, e Deus vai agir a seu favor, né? A gente tem muitas histórias. Se você pegar lá a história de Amã contra Mardoqueu, lá no livro de Esther, você vai ver também que aconteceu isso, né? Amã manda fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, e Amã ele é enforcado na própria forca que ele havia feito, né? Aqui Daniel também é acusado injustamente por homens, ele é lançado na cova dos leões, e depois na sequência, né, aqueles homens também são jogados na cova dos leões, e aquela velha história do feitiço irá contra o feiticeiro, né? Na verdade aqui o que acontece é isso, é que a maldade das pessoas se voltou contra elas mesmas, né? Por isso que Paulo escreve lá aos Romanos que você não deve pagar o mal com o mal, nós devemos pagar o bem, o mal com o bem, né? Nós devemos orar pelos nossos inimigos para amontoar brasa sobre a cabeça deles. Nós temos que fazer isso e deixar que Deus faça justiça. Nós não devemos procurar fazer justiça pelas próprias mãos. No mundo que nós vivemos, nós somos traídos, nós despertamos invejas e muitas vezes a gente comete erros também. Nós precisamos pôr isso em mente. Nós não somos perfeitos, nós não somos igual a Daniel, né? Nós somos pessoas falhas e que nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos pagar pela nossa maldade. Então, nós precisamos procurar ser justos, nós precisamos, lá em Miqueias 6:8 fala, né, o que Deus espera de ti, homem? Que seja bom, né, que pratique o bem, e que ande, que pratique o bem, que seja justo e que ande humildemente na presença de Deus, né? E é isso que nós temos que buscar, né? Eu vou achar aqui Miqueias 6:8, olha só. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a beneficência, ou seja, que seja bom, né? Que pratique o bem e que andes humildemente na presença de Deus. Nós precisamos aprender a agir dessa forma para a gente receber da parte de Deus a proteção, receber da parte de Deus também essa justiça, né? Daniel, ele andou incrivelmente em lealdade, em fidelidade a Deus, né? E aos princípios que ele havia aprendido. E olha só o que aconteceu com ele. Então nós precisamos aprender isso, que a nossa ação pode despertar inveja, pode despertar o ódio das pessoas, mas tudo isso, por mais que eles tentem, não vai atingir as nossas vidas, tá? Então espero que essa mensagem fique no seu coração, tá bom? Eu aproveitei uma parte histórica, né, para falar da história de Daniel, mas também para trazer essa mensagem para o seu coração, tá bom? Que vale a pena a gente ser fiel, que vale a pena, independente de onde você esteja. Se você foi colocado num lugar onde você não gostaria de estar, continue firme, leal, porque Deus ele vai te honrar aí mesmo onde você está, tá bom? Então fique em paz no seu coração e que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia em nossas vidas, agradecemos a Deus porque o Senhor é um Deus que nos sustenta. Abençoa, Senhor, a cada vida, a cada família que está nos assistindo. Eu quero, Senhor, pela autoridade do Teu Santo Espírito, declarar bênçãos sobre essas famílias, ó Deus. Abençoe, Senhor, os meus irmãos, minhas irmãs, e derrama sobre eles, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, e que todo levante do inimigo contra a vida deles seja jogado por terra, seja lançado contra o próprio inimigo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu, pela companhia. Até terça-feira que vem. Nossa, hoje é bastante nome, eu vou tentar falar alguns aqui, ó. A Regina Cileia, né, que estava desde o comecinho. Hoje a Rei foi a primeira. A Helena Samanda, que está sempre comigo também. O Silvinho, meu irmão, que Deus te abençoe, né, que sabe, entende muito bem o que eu falei sobre essa história de Daniel, né, sobre a gente ser acusado injustamente.
a Maria, o Zé Luiz, a Rosângela, um beijo para você, viu, Rô? Para você, para o Vini, para o Carlos Oliveira também que está aqui, a Valéria, minha esposa, minha amada, que Deus te abençoe, viu? A Ana Rita, a Sônia. A Ana Rita é de São João dos Patos, no Maranhão, ela escreveu aqui. Deus abençoe, viu, Ana? A Fran, que está aqui, normalmente quando a Fran assiste, está também o Rogério, tá o pessoal da Copa, a Lu, Luiz, né? Aí já vou mandar um abraço para Yolanda, para Maria, enfim, para todo o pessoal que trabalha com a gente. Que Deus abençoe vocês aí fortemente, tá? Que Deus coloque a mão poderosa sobre vocês. O Paulo Matos, Magna, que escreveu aqui um bom dia, a Sônia e o Jorge, que Deus abençoe vocês, o Marcos Gonçalves e o Marcão, saudade de você, viu, quanto tempo, a Maria Gomes, o Marcelo Almeida, a Leliane também, um abraço para você, viu, Leliane, pro Tiverraz, pro Fabiano Tiverraz, um abraço imenso para vocês, a Gisela, que Deus abençoe. Quem mais? O Rogério Carbone, que está sempre com a gente também. A Arlene Moreira, a Suzana Santos, que Deus abençoe. O Flávio Lamas, que sempre está com a gente. O Marcos Souza, a Ana Rita. Enfim, Deus abençoe. A Suzana, que escreveu aqui, que gostou da melhor mensagem que poderia ter ouvido hoje. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus derrame graça e misericórdia sobre o lar de vocês. E até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma mensagem aqui no Quem Tem Sede Vem.